Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre uma mulher extremamente importante, tem uma fé extraordinária e uma resiliência incrível. Hoje nós vamos estar falando sobre Sara, a esposa de Abraão. Antes de nós darmos continuidade, eu quero pedir para você já nos ajudar deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que vai falar com muitas e muitas vidas. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você está no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Muito bem. A galeria dos heróis da fé, apresentada no livro ou na epístola de Hebreus, capítulo de número 11, vai falar de diversos homens importantes com uma fé extraordinária. E no meio desses homens aqui, algumas mulheres se destacam. E uma dessas mulheres que se destacam aqui é Sara. E o texto nos fala que, apesar dela não ter filhos, já ser idosa, ela recebeu poder para ser mãe. Isso é a causa. E o efeito dessa causa gerar foi porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Agora é importante nós retrocedermos na história para entendermos quem é essa mulher e qual o papel extraordinário da fé dela. Só para a gente sintetizar aqui a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver que o escritor de Hebreus vai citar homens com fé extraordinárias como Abel, capítulo 11, versículo de número 4, e a referência para Abel está em Gênesis, capítulo 4. Depois temos a referência a Enoque, capítulo 11 de Hebreus, verso 5. A referência para ele no Antigo Testamento está em Gênesis, capítulo 5, 18. Depois ele cita Noé, que pela fé construiu a embarcação, pelo qual, por meio dessa embarcação, Deus trouxe salvação para Noé e sua família e trouxe juízo sobre a sua geração ímpia. Depois nós temos o próprio Abraão, que é considerado o pai da fé. Depois então vem Sara, que é a que nós iremos falar agora. Depois de Sara, o filho deles, Abraão e Sara, eram esposos. E depois vem Isaac, que é o filho desse casal tão abençoado e tem uma fé extraordinária. Depois nós temos Jacó, José, Moisés, Raabe, que é a segunda mulher, mencionada na galeria dos heróis da fé. E a referência para ela está no livro de Josué, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, e o capítulo 6, verso 17 ao 25. De Raabe, então, nós chegamos no período dos juízes, e aí nós temos uma referência a Gideão, um dos juízes, depois Baraque, Sansão, Jefté, encerra a menção ali aos juízes. Depois nós temos Davi, Samuel, e essa galeria então se encerra com Samuel como sendo uma última referência. E aí o escritor de Hebreus ele chega a falar aqui que faltaria tempo se fosse mencionar todos aqueles que são exemplos dos heróis da fé. Alguns, pela sua fé, venceram a fúria do fogo, venceram leões e sucessivamente. São vários os exemplos. Então hoje nós iremos falar sobre essa mulher que tem uma fé extraordinária, Sara. Há um tempo atrás nós falamos sobre uma mulher para ser lembrada, que é o próprio Jesus Cristo quem faz referência a ela, que é a mulher de Ló, que também está dentro dessa família ali. E a lição que nós aprendemos com a mulher de Ló, apesar de ser uma situação, um episódio bem triste, que envolve a mulher de Ló, ela virou para trás em desobediência a uma ordem direta de Deus e teve sérias consequências. Apesar do exemplo negativo, nós conseguimos tirar lições positivas para a nossa caminhada cristã e também para a nossa caminhada como homens e mulheres de modo geral. Hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você, assim como falou comigo, e de alguma forma você sairá desse vídeo aqui mais abençoado e abençoada, creio eu, no nome de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, quando nós vamos para Gênesis, que é onde menciona a história, a biografia dessa mulher,
A primeira menção sobre Sara, que ainda é chamada de Sarai, porque para o judeu o nome tem muito significado. A princípio essa mulher se chama Sarai e posteriormente Deus muda o nome dela para Sara. Sarai, segundo alguns comentaristas, significa mãe de príncipes, enquanto Sara significa princesa. Depois a gente fala sobre essa mudança de nome, mas tem muito significado aqui. Então a primeira menção está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo de número 30. O texto nos fala que Sarai era estéril e não tinha filhos. Está escrito isso lá. A primeira coisa que nós podemos mencionar aqui e pensar sobre essa situação é que o autor já começa definindo a Sara como sendo alguém estéril. Nós sabemos que no decorrer da história, Deus vai mudar a história dessa mulher e de estéril ela vai ser mãe, vai gerar Isaac na sua velhice. Então a primeira lição que nós podemos extrair, e você já pode pegar isso para a sua vida, é que o seu momento não define o seu futuro. O seu momento não define o seu fim. Sara, em algum momento da vida dela, ela estava estéril. Mas ela não termina assim porque no decorrer da história dela, ela teve um encontro com Yahvé, juntamente com Abraão, e Deus transformou a vida dela. Abriu a madre, que já era estéril, pelo motivo dela ser velha, apesar dela ser velha, avançada em idade, Deus restaurou de tal modo o ventre de Sara que ela foi capaz de gerar na velhice. Nem ela mesma acreditava nisso. Então, da mesma forma é você. Eu não sei qual que é o estado que você se encontra, a situação que você se encontra, mas o Deus da Bíblia, ele é poderoso para transformar o teu momento, e esse teu momento não define teu fim. Creia nisso. Se você está vivendo um momento difícil, um momento de crise, confie em Deus, que ele é poderoso para fazer o impossível. A Bíblia diz que Deus chama à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Amém? Ela era estéril, mas não terminou estéril. Terminou com a dádiva de ser mãe. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o princípio de todas elas. Há pessoas que começam bem e terminam mal. Há pessoas que, como Sara, começaram com este problema, mas terminaram como mães. Seguindo o livro de Gênesis, no capítulo de número 12, nós temos algo muito importante aqui falando sobre Sara. No capítulo de número 12, versículo 10 ao 20, a Bíblia vai nos mostrar quando Abraão chega no Egito, e nós temos lições extraordinárias aqui. Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz promessa, e a Bíblia vai nos falar que eles chegam no Egito. Isso aqui é importante. Do versículo 10 ao 20 nós temos a narrativa disso. Não vamos ganhar aqui para ganharmos um pouco de tempo, mas eu vou citar alguns textos que você pode conferir aqui, que é muito importante. A primeira lição que nós encontramos quando Deus chama Abraão e ele desce para o Egito, o Senhor disse a Abraão, no capítulo 12, versículo de número 1, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus fala que faria de Abraão uma grande nação e que ele deveria confiar no Senhor. A Bíblia nos fala que no versículo de número 7, o Senhor aparece a Abraão e diz, lhe darei essa terra e a sua descendência. Ali Abraão edifica um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. E passando dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda, ficando na região de Betel, a oeste de Ai. Ali ele então edifica um outro altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Depois Abraão parte dali na direção do Negev. E o verso 10 nos diz que porque tem muita fome naquela terra, Abraão foi para o Egito. Por causa dessa grande fome ele vai ficar ali. O texto nos mostra então que quando Abraão desce para o Egito, e o Egito, aqui não falando do país, mas da simbologia bíblica, o Egito sempre é um lugar que representa lugar de escravidão, lugar de perdição. Então, quando Abraão desce para o Egito aqui, a primeira coisa que ele está nos ensinando é que, apesar de algumas pessoas terem uma chamada, essas pessoas são falhas, porque ele deixa de confiar na provisão de Deus e se esforça para conquistar aquilo pela sua própria força. Quando a Bíblia nos mostra que Abraão desce ao Egito, a Bíblia vai nos falar no versículo de número 11
que ao entrar no Egito, ele diz para Sara, versículo de número 11. Abraão disse para Sara assim, quando se aproximavam do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que você é mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, esta é a mulher dele. Então, eles vão matar a mim, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Aqui, olha que coisa interessante. Abraão, que depois vai ser chamado de Abraão, ele vai entrar no Egito e o que ele faz? Ele pega a mulher que deveria ser protegida e coloca na frente dele. Ele deveria honrá-la, amá-la a ponto de dar a vida por ela, mas ele usa Sara com uma meia-verdade, porque eles eram meio-irmãos, certo? E o texto vai nos mostrar que quando eles chegam no Egito, o texto prossegue nos falando que, entrando no Egito, os egípcios viram que era mulher de fato muito bonita. Verso 15. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la diante do Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Esse, por causa dela, tratou bem Abraão, a qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Por que não me disseste que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordem aos servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que possuía. Veja bem, para começar, Abraão ele deixou de confiar na promessa e passou a tramar. Você vê que há uma falha no caráter e na fé de alguém quando Deus faz promessa e essa pessoa, ao invés de confiar, passa a tramar. Abraão, no Egito, não tinha altar. Você não vê ele edificando altar aqui. Não vemos ele clamando ao Senhor, buscando orientação e pedindo ajuda. Então aqui você já vê que há uma falha aqui no caráter de Abraão. Mas veja bem que Deus honrou Sara porque ela honrou Abraão. Ela poderia ter batido o pé, dito que não ia se submeter a isso, mas ela se submete. E porque ela se submete, o Senhor vai punir o Faraó, como nós vemos aqui no verso 17, por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja que não foi por causa de Abraão, foi por causa de Sara, mulher de Abraão. Então ela honra o seu marido e Deus honra a Sara, porque Deus ele não quebra princípios. Então Deus pegou a atitude de Sara e honrou ela. Da mesma forma, já aplicando para mim e para você, há momentos em que parece que as nossas decisões vão sempre nos prejudicar. E aí, às vezes você fica em jogo. Será que vale a pena ser fiel aos meus princípios? Será que vale a pena ser fiel? A palavra de Deus está nos mostrando claramente que vale a pena ser fiel. Honre a Deus em suas decisões. Honre a Deus com a sua fé, que Deus vai honrar você também. Alguém observando esse episódio, essa passagem, pode ver aí que Abraão ele não foi penalizado no sentido de sofrer agressão, nem a própria Sara, muito pelo contrário. Quando as pessoas olham esse texto aqui, as pessoas podem ter falado, não foi de todo mal, porque veja bem como Abraão saiu. Ele saiu abençoado com riquezas, com bois, com jumentas, escravos, escravas e camelos. Então alguém pode olhar e falar assim, olha, parece ter sido bom, como está no verso 16, capítulo 13, versículo 2. Abraão saiu do Egito e foi ao Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Está escrito aí. Então nada se perdeu. Nada se perdeu. Só que o problema é que quando Abraão sai do Egito, ele sai carregando algumas coisas do Egito. Qual foi o problema? O problema é que tudo que Abraão recebeu no Egito acabou causando transtornos nessa família. Por causa da sua grande riqueza que ele adquire aqui no Egito, Abraão e Ló eles não puderam mais conviver juntos, como está no capítulo 13, versos 5 e 6. Os pastores deles começaram a brigar, porque aumentou o rebanho, agora não há espaço,
E aí as riquezas que eles levaram do Egito agora começam a ser uma fonte de problemas na vida deles. Nós precisamos aprender que, como a Bíblia diz, o Senhor Deus, quando enriquece, as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Geralmente as bênçãos adquiridas, na maioria das vezes, as bênçãos adquiridas por meio da mentira e do engano, ou mesmo meias verdades, são carregadas de algo ruim, são carregadas de coisas terríveis que vai gerar desunião na família. Então tome muito cuidado com a forma em que você é abençoado, porque nem tudo aquilo que parece ser bênção é bênção. O segundo problema é que foi no Egito que eles levaram os servos e as servas, também chamadas de escravas, e dentre eles aqui está Agar, a escrava egípcia. Essa escrava egípcia, que passou então a servir a Sarai, ela se tornou motivo de grande tristeza, como está no capítulo de número 16. Uma vez que, tendo provado o que havia no Egito, que representou o mundo, Ló então começou a medir tudo pelos parâmetros de lá. O Ló agora ele passa a ser direcionado por aquilo que ele vê. Quando ele vê as campinas de Sodoma e Gomorra, mais para frente aqui, ele acha que aquilo era bom para ele, mas foi a causa da perdição da família dele. Então tome muito cuidado quando você faz negócios nesse mundão que a gente vive aí, sem levar em consideração os princípios do reino de Deus. Isso levou à queda e à ruína da sua família. Veja bem que quando você sai para o mundo em busca de recursos e benefícios, é para abençoar a sua família. Então tem que tomar cuidado, porque os recursos desse mundo são para edificar a sua família, a sua casa e aqueles que estão no seu entorno. Mas muitos acabam se perdendo nessa busca de recursos e tesouros do mundo e acabam perdendo a sua família, que é o bem mais precioso. Prosseguindo, nós chegamos em Gênesis capítulo de número 16, e aí nós vamos ver que essa Sara, que era uma mulher que creu em Deus, que apesar de ser velha gerou, ela também se precipita. Ela se precipita, ouve a promessa do Senhor. Deus faz uma aliança com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, falando que ela iria ser mãe. Só que Sara tinha 75 anos. Veja bem, Gênesis 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sara disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a um filho. Tome, pois, a minha serva, talvez assim ela possa ter filhos por meio dela. Quando Sara toma essa decisão, ela tinha 75 anos. E aí ela usa de estratégia. Ela diz: já que eu não posso ser mãe, então a minha serva vai gerar no meu lugar e através dela eu darei um filho a Abraão. Porque era assim. A gente está falando aqui de um período muito longe da nossa realidade. Então não estranhe aqui a linguagem, mas isso era algo comum aqui, ter servos e servas na casa. A gente está falando aqui de quase 3.000 anos aqui antes de Cristo. Então, do nosso dia para lá, aproximadamente 5.000 anos. Então, é estranho hoje para a gente, mas isso era comum no princípio da humanidade ali, principalmente na terra do Oriente. E aí a Bíblia vai nos falar que quando ela planeja, ela fala com o marido dela. Ela falou com o marido, ela executou o plano, porém não consultou o Senhor. Aqui está a precipitação. A pressão nos faz agir pela lógica e não pela fé. E as decisões tomadas fora da vontade de Deus sempre vão gerar dor. E aí você fala assim: poxa, Deus não poderia ter impedido? Deus não poderia manifestar, dar um sinal, etc. e tal? Pode. Mas a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Deus ele nos fez seres livres, e como seres livres nós somos livres para tomar escolhas, mas também nós temos que tomar cuidado que as nossas escolhas vão ter consequências positivas ou negativas. Continuando aqui, só para enfatizar essa ideia da pressa, o livro de Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 3 nos diz: não tenha pressa de sair da presença de Deus, nem insista em fazer o que é mal, porque Ele faz o
o que bem entende. Aqui está falando do contexto de culto e ele fala que não vale a pena nem sequer se apressar em sair da presença de Deus, porque ele faz tudo bem da forma que lhe agrada, da forma que ele entende. Então tem pessoas que se apressam em sair da presença de Deus e às vezes a resposta está vindo bem no momento que a pessoa retrocede. Provérbios de número 19, verso 2 fala assim, não é bom agir sem pensar, que é a ideia da pressa. Quem se precipita acaba pecando. Então eu sei que às vezes o momento é muito rápido e você já age por impulso, mas peça autocontrole para Deus e pense antes de falar. Pense antes de agir, de tomar uma decisão. Porque palavras e oportunidades são coisas que depois que passam talvez não volte. Uma palavra dita que fere alguém, ou mesmo uma palavra dita no seu tempo que traz refrigério para a alma, é um bálsamo. Mas tudo no seu tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para falar e há tempo para estar calado. Então Sara se precipita aqui. A Bíblia vai nos falar que Abraão teve relação com Agar, a escrava, deu ouvido à sua mulher Sarai, e Agar começou a olhar com desprezo para Sara, sua senhora. Veja só a consequência aí. A Sarai apresentou Agar para que Abraão tivesse um filho por meio dela, e quando Agar engravida, então ela começa a desprezar a Sara. É aquilo, né? Causa e efeito. Tudo que nós fazemos tem consequências. E a Bíblia vai nos falar que apesar dessa situação, apesar desse desprezo aí, Sara vai sofrer muito. Ela tem os probleminhas dela também. Ela chega a expulsar Agar de casa. Então ela tem as falhas dela também. E eu acho isso lindo na Bíblia porque Deus ele não esconde nem os defeitos de ninguém. E apesar dos defeitos, Deus ainda faz uma obra maravilhosa. Porque é com o propósito de mostrar que não é por causa das pessoas, é por causa da glória e da graça de Deus. Lógico, Deus não aceita as faltas de caráter, Deus vai corrigindo para que a pessoa vá abandonando o seu pecado, abandone o seu pecado no que diz respeito ao caráter, às suas emoções e vai tratando essa pessoa. Mas ele não esconde que os homens e as mulheres que ele escolheu tinham defeitos, porque todos pecaram, menos Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus. E é nele que nós temos a nossa salvação. Mas voltando aqui para Sara, o texto nos fala no capítulo 17 aqui, versículo 15 ao 17, que apesar desse problema, Deus não se esqueceu de Sara. Isso aqui é tremendo, irmãos, porque serve de refrigério para a minha alma e para a sua alma também. Versículo de número 15 ao 17. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Verso de número 21. Aí Deus fala no verso 20, vamos ler o 20 também. Quanto a Ismael, eu ouvi o seu pedido que você fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo, multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Verso 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará à luz para você. Neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então isso aqui é tremendo porque Deus não se esqueceu de Sara. Sara achou que Deus, no capítulo de número 15, ali, 16, 17 no início, achou que tinha se esquecido dele e ela vai tramar. Mas veja que Deus fala assim, Sara, não é do seu jeito, não é da forma que você pensa, é no meu tempo, é na minha hora. E aquele vem que se manifesta para Abraão e diz que não se esqueceu de Sara e é por meio dela que Deus vai cumprir a promessa
na vida de Abraão. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer nos planos de Deus. O que Deus faz é perfeito. E Ele não se esquece do que Ele faz. Só que a gente tem que pedir paciência para Deus, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Será no tempo de Deus, da forma de Deus. E sempre que Deus faz algo na nossa vida, Ele deixa rastros e pegadas de milagre. Porque se as coisas, Deus nos conhece, sabe da nossa estrutura. Se as coisas ocorrerem como nós planejamos, dentro da lógica, não pode ser milagre. É lógico que nós não só vivemos de milagres, eu estou falando de atos específicos, extraordinários de Deus, quando Deus quer fazer na vida de alguém. Porque de modo geral nós temos milagres comuns ocorrendo a todo momento. O sol que nasce, a lua, a chuva que cai, a natureza que produz. Deus faz com que o sol e a chuva caia sobre ímpios e justos. Isso é graça comum. Agora existem coisas específicas, como por exemplo Deus te tirar de um lugar extremamente inóspito, trazer você, colocar você para falar uma grande multidão, te dar um dom, te dar uma estratégia, abrir uma porta específica para você dentro de um lugar específico, para que através da sua vida, vidas sejam abençoadas. E aí você olhando para essa possibilidade, você fala, olha, se eu tivesse parentes influentes que me levassem, haveria possibilidades, etc. E quando se esgotam as possibilidades, você acaba perdendo a esperança de que aquilo seja possível. Deus de repente começa a mover as águas e te conduz. Quando você chega lá e olha para trás e ver que Deus colocou pessoas no teu caminho que você sequer imaginou que viria. Porque quando Deus quer abençoar pessoas, Ele não nos dá coisas, Ele nos dá pessoas, Ele coloca pessoas especiais na nossa vida que serão como João Batista, que prepara o caminho, né? São pessoas que nos impulsionam, nos atraem, nos ajudam. Então nós precisamos de paciência para acreditar no tempo perfeito de Deus. E aí Deus faz a promessa de tal modo que nem o próprio Abraão crê. Ele dá risada consigo mesmo e ele fala, será que é possível que eu com 100 anos vou ter um filho e Sara com 90? Isso é impossível pela lógica humana. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz o extraordinário. Ele muda o cenário. E aí, olha que coisa interessante. Chegamos no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. Novamente o Senhor aparece a Abraão junto aos carvalhais de Mamre, no capítulo 1. No pior calor do dia, provavelmente aos meio-dia, versículo de número 1. Abraão levanta os olhos e vê 3 viajantes que estão passeando ou passando naquela direção. Ao vê-lo, então, Abraão corre e os convida então a vir para a sua casa, para a sua terra. E o Senhor vai. Depois que Abraão o convida, ele pega um pouco de água para lavar os pés daqueles homens. Ele está fazendo o papel aqui de um anfitrião, muito bem feito. Ele fala então para que os servos preparem comida e dá uma ordem ou um pedido específico aqui para Sara. Versículo de número 6, ele disse, amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. 3 medidas porque eram 3 viajantes, uma medida para cada viajante. E a Bíblia vai nos falar que Abraão, então ele vai, se a gente fosse usar uma linguagem contemporânea, vai fazer sala ali para os visitantes, vai conversar com eles, vai recebê-los em sua casa. Aí o versículo 8 diz que pegou coalhada, leite e tudo que tinha diante deles e pôs ali e permaneceu em pé ao lado deles, junto da árvore, e eles comeram. Então, no versículo 9, os viajantes, o Senhor e os anjos, porque ali nós temos uma manifestação teofânica. O que é isso? Os teólogos chamam de manifestações teofânicas, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, de modo que homens pudessem vê-lo e mesmo tocar nele. Isso aqui é visão teofânica, uma teofania. E aí o texto vai nos falar o seguinte, então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu, está na tenda. Olha que coisa interessante. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano e Sara, sua mulher, dará à luz um filho.
Na primeira ocasião, o Senhor tinha falado com Abraão e Sara provavelmente não tinha ouvido. Mas aqui Deus veio para falar e Sara ouviu. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás de Abraão. Verso de número 10 nos diz isso. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Provavelmente o ciclo menstrual, o costume de ovular, já não ocorria mais. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão. Veja que coisa interessante aqui, a autoridade, né? Deus poderia perguntar para Sara, mas ele fazendo isso estaria quebrando o princípio, porque a autoridade era Abraão. Então o Senhor pergunta a Abraão. Porque Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz a um filho sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, nesse tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não rio. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. O que eu quero dizer com isso aqui? Veja bem, o Deus que havia falado com Abraão a princípio, volta novamente à casa de Abraão. Isso tem uma lição para nós. Deus não erra o endereço. Ele sabe aonde nós nos encontramos, na nossa situação. No maior calor do dia, fala de dificuldade. No momento de maior aflição, o Senhor não errou o endereço de Abraão. Creia nessa palavra para a sua vida. Deus, ele não erra o endereço de sua casa. Ele sabe onde você mora, conhece o seu nome, conhece a sua família e ele tem poder para ir até você, levando um escape, uma provisão, uma bênção sobre a sua vida. E em segundo lugar, o texto nos mostra quando Deus fala: olha, daqui a 1 ano voltarei, Sara terá um filho. O que isso nos deixa claro aqui é que Deus tem um tempo definido para realizar os seus planos. Daqui a 1 ano, pode contar, voltarei e Sara terá um filho. Por que isso? Porque a bênção que Sara queria era um filho. E para o filho estar pronto para nascer, leva tempo. É o tempo da gestação. Então Deus está falando: olha, daqui a 1 ano eu voltarei e o menino já terá nascido. Porque aquilo que Deus faz não é acidental e não nasce prematuro. Nasce no tempo certo. Falando de bênção, tá? Falando de bênção, vem no tempo certo. Então Deus está falando assim: olha, vai vir no tempo certo, porque vindo no tempo certo será perfeito. Assim como, não estou falando de filhos aqui, tá? Estou falando, usando uma comparação. Assim como filhos nascendo antes do tempo são prematuros e têm alguns problemas e geram problemas para os pais, porque você tem que ficar fazendo aquela correria toda para o hospital, etc e tal. Da mesma forma, são bênçãos de Deus antes do tempo. Bênçãos prematuras. Então tem lugares que Deus quer nos levar que Ele não nos levou ainda, porque se chegarmos lá, chegaremos prematuros. E chegando prematuros, vamos ser problemas tanto para nós, quanto para aqueles que estão no nosso redor. A outra coisa é que, se uma mulher está grávida e passa o tempo do menino nascer, demora o tempo, passa-se dos 9 meses, 2 semanas ali, depois dos 9 meses, é muito perigoso para a criança e para a mãe. Ambos podem morrer. Da mesma forma são as bênçãos de Deus na nossa vida. Por que não chega fora do tempo? Porque se chegar fora do tempo, a promessa não se cumpre. Deus tem um propósito na promessa e quem está carregando a promessa também pode morrer. Então, uma palavra de conforto e refrigério para a minha alma e para a sua alma é: não vai chegar antes do tempo, porque vai ser ruim, e não vai chegar depois do tempo, porque vai ser cenário de morte. Vai chegar no tempo certo, porque chegando no tempo certo vai trazer riso, alegria, e quando as pessoas vão ver, vão falar: é saudável, nasceu no tempo certo. Então, quando as pessoas verem o que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas irão dizer: é saudável, porque veio no tempo certo. Jó 42, verso 2, o patriarca Jó, depois de ter uma experiência extraordinária com Deus, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, isso aqui é tremendo demais.
nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando Deus quer realizar algo na vida de alguém, ele rompe o fluxo normal da lógica. Ele rompe a lógica do fluxo normal da vida. Por quê? O próprio Abraão fala assim, olha, como é que eu com 100 anos vou ser pai e Sara sendo já avançada de idade com 90 anos vai ser mãe? Aí Deus rompe, porque a lógica dizia, ela cessou os costumes, nem ovula mais. E alguns intérpretes vão mais fundo e falam que nem relações mais eles tinham, porque já estavam avançados em idade. Mas aquelas idades para aquela época ali não eram tão avançadas, porque eles chegavam a viver 150 anos, 160. Mas é mais comum que seja a ovulação aqui. Então é impossível. Para que Sara então tivesse filho, Deus rejuvenesceu o ventre de Sara. Há um milagre aqui. Obviamente há um milagre. Ela passou a ovular novamente e concebeu. Então quando Deus quer fazer, nada é impossível para Ele. Você olha para o cenário da sua vida, olha para o Brasil, olha para o mundo, olha para as igrejas e fala, meu Deus, é impossível que algo aconteça ainda. Irmãos, é impossível para mim e para você, mas para Deus nada é impossível. Jeremias 32, versículo 17 fala assim, ó, Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Se Deus fez céus e terra com o poder dele, o que é a sua situação diante dele? Nada é demasiadamente difícil para Deus. No versículo 27 de Jeremias 32, aí é o Senhor respondendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Que Deus está falando da restauração. Lucas capítulo 1, versículo 37, Gabriel falando com Maria acerca de Isabel, que era prima de Maria, que também já avançada em idade, vai gerar e ser mãe de João Batista. Isabel, que era casada com um sacerdote chamado Zacarias. Quando ela chega e Maria tem essa informação, o anjo Gabriel fala assim, olha, eis que para Deus nada é impossível. Aí vai falar, sua prima que era estéril agora está grávida. Então, o mesmo Deus que fez no passado, faz no presente. O Deus que abriu a madre de Sara no passado, também abre no presente, porque Ele é poderoso. Então veja que essa mulher que vai enfrentando vários conflitos na caminhada dela, ela vai recebendo bênçãos extraordinárias. E aqui, irmãos, é onde o ponto culminante do teste da fé e como Deus age, mostrando que Ele é poderoso. Se você chegou até aqui, você não pode perder essa parte, que é extremamente importante. No capítulo 19, nós temos um episódio à parte, falando de Ló, que era parente de Abraão ali. E aí nós chegamos na parte final aqui. Apesar do improvável, Deus cumpre sua promessa. No capítulo 20 de Gênesis, vai nos contar a história de Abraão e Abimeleque aqui, rei de Gerar. A Bíblia vai nos falar o seguinte aqui. No capítulo 20, Abraão e Sara contam uma meia verdade novamente. Que ele fala assim, olha, Abraão partiu dali, foi para as terras do Neguev, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse, você será castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Então, Abraão fala, é minha irmã, mas Deus fala assim, não. Falou para o rei de Gerar, Abimeleque, ela é esposa de Abraão. Então você não pode ter caso com ela. Isso aqui me falou muito ao coração. Porque nós acabamos de ver aqui, no capítulo 18, que Deus se revelou para Abraão, nos cavalheiros de mãe, falando o quê? Daqui a um ano, Sara terá um filho. Então Deus vai cumprir essa promessa. Se aqui Abimeleque, por algum motivo aqui, Deus não intervém, que esse Abimeleque aqui tem relação com Sara e ela é engravida, o que Abraão iria pensar? Esse menino não é meu, porque eu estou tendo relação com Sara desde que nós nos conhecemos. Nos conhecemos assim como marido e mulher, tá? Porque conhecer na Bíblia é
É uma relação de marido e mulher. Então, desde que nós somos casados, para ficar mais claro aqui, desde que nós somos casados, a gente tem relação comum e Sara não engravida. E agora que ela teve relação com Abimeleque, ela engravidou. Então, esse menino não é meu. E aí ele talvez achasse que o problema fosse com ele. E o filho seria considerado de Abimeleque. Só que aí veja que coisa interessante. Faltando 1 ano para o menino nascer, Deus se manifestou. Deus se manifestou. Isso aqui é tremendo demais, porque Deus, irmãos, Deus ele veio a Abimeleque em sonhos e falou a verdade, porque nenhuma bênção virá influenciada pela mentira. A mentira é do diabo. Jesus falou em João capítulo 8, no Evangelho de João, que o diabo é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Tudo que fala procede da mentira. Nenhuma promessa se cumprirá sem que a verdade venha à tona primeiro. Então a verdade virá para preparar o ambiente para que o menino nasça num ambiente de verdade. Porque não dá para desfrutar da bênção de Deus num ambiente de mentira. Então Deus ele desmascara. Veja que Deus revela mesmo aqui. Deus é aquele que revela a verdade. Gênesis 21. Então depois que Deus intervém, o Abimeleque fica todo sem graça aqui, manda chamar o Abraão, dá uma repreensão nele aqui, até falar assim, o que eu fiz para você cometer essa maldade comigo? Devolveu a mulher dele, no versículo de número 7. Deus fala assim, olha, Abraão vai orar por você porque ele é profeta. Abimeleque se levantou de madrugada, chamou todos os servos, contou todas as coisas e os homens ficaram com muito medo. Então chamou Abraão e vai exortar Abraão aí no versículo de número 9. E Abimeleque perguntou a Abraão, o que é que levou você a fazer uma coisa dessa? Abraão vai falar que ficou com medo novamente. Veja só que coisa tremenda. Abraão ele tem um senso de justiça e julgamento errado, porque ele fala assim, versículo 11. É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Então veja que o homem que é chamado de homem da fé, que é Abraão, é quem mente, é quem não tem temor de Deus. Ele está dizendo, eu achei que vocês não tinham temor de Deus, mas Deus falou com Abimeleque uma vez só, e Abimeleque dá ouvido à voz de Deus. Então nós temos que tomar cuidado como nós julgamos as outras pessoas também. E na verdade, Abimeleque se revela mais íntegro aqui do que Abraão. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Versículo 12. Quando Deus me fez sair da casa do meu pai para andar errante por onde eu ia, dizia sempre para ela, por favor, que você me faça isso. Em todo lugar por onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. E aí ela cumpre isso. Então Abimeleque novamente vai abençoar Abraão com ovelhas, bois, servos e servas, e devolve Sara sua mulher. Abimeleque disse, a minha terra está diante de você, more onde bem lhe parecer. Então aqui a gente fecha o resumo aqui do encontro de Abraão com Abimeleque e da situação de Sara ali. Chegamos no capítulo 21, então, o cumprimento da promessa. Finalmente se cumpriu, depois de 25 anos de idade, irmãos. Depois de altos e baixos, de espera e desânimo, dúvidas e fé, o tempo chegou. Olha que coisa tremenda. O tempo, a promessa se cumprir, chegou. Gênesis 21, versículo 2. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, louvado seja Deus, e cumpriu o que ele havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice. Preste atenção, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado, nem antes, nem depois, no tempo certo. Ao filho que lhe nasceu, Sara deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, quando Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir vai rir comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria o filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. O nome Isaque significa riso. Riso. Diferente do riso da incredulidade que eles tiveram quando o anjo havia falado que eles seriam pais.
Citando Warren Wiersbe aqui, comentando sobre o nascimento de Isaac, ele diz assim, que Isaac significa o cumprimento da promessa, a recompensa da paciência, a revelação do poder de Deus e um passo decisivo no processo de cumprir o propósito de Deus na história da redenção. Tudo isso nós conseguimos ver. Quando nós olhamos essa história de Sara e vemos a forma que Deus trabalhou na vida dela, nós temos uma definição do caráter de Deus aqui. Nós podemos ver nessa história aqui que quando olhamos para a história de Sara, pelos altos e baixos que ela enfrentou, nós podemos olhar para essa história e ver um Deus fiel. Há um Deus fiel por trás dessa história, o Deus Todo-Poderoso. Não apenas um Deus fiel que se mantém sendo o mesmo na trajetória, mas um Deus que é onipotente, porque pegou uma mulher com 90 anos e lhe deu a dádiva de ser mãe. Isso é onipotência, todo o poder. E em terceiro lugar, ao olhar essa história, nós podemos ver que o tempo não pode frustrar os planos de Deus. O tempo pode ser capaz de frustrar os meus planos e os seus, mas jamais frustrará os planos de Deus. Gênesis 21, 6 e 7, o riso da incerteza se torna o riso da certeza e da gratidão, porque o riso da dúvida fica no passado, mas o riso da possibilidade e da gratidão é sempre no tempo presente. Quando Deus restaura a nossa sorte, sempre haverá alegria. A própria Sara chega aqui e define aqui como a gente vê. Quem diria que Abraão e Sara teriam um filho na sua velhice? E o verso 8 termina falando que quando o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. É assim que acaba a história desse dilema tão grandioso, o dilema da maternidade na vida de Sara. Ela vai morrer mais para frente, vai ser sepultada e deixar grande saudade ali para sua família. E o que nós podemos aprender com isso, e eu posso falar para você de todo o meu coração, é que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele irá fazer no tempo certo. E para isso acontecer na sua vida, você deve se manter firme, crendo na promessa desse Deus tão maravilhoso e fiel. Que Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração e não deixe você desistir das promessas. Quando alguém vier te atormentar com a dúvida, fale para essa pessoa: desista de me fazer desistir, porque eu tenho um Deus que é fiel, é poderoso e me fará alcançar as bênçãos e as promessas dele na minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, eu te louvo neste dia, que a tua palavra vá ao encontro dos nossos irmãos e irmãs e fale ao coração de cada um deles, em o nome de Jesus. Que nós sejamos edificados e abençoados por tua palavra, assim como o Senhor fez na vida de Sara, uma mulher de grande fé. Senhor Deus, que o Senhor faça na nossa vida e nos dê força e fé para crermos mesmo contra a esperança. No nome de Jesus, nós oramos crendo na vitória por teu Filho. Amém. Deus te abençoe, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, Deus nos permitindo. Tchau, tchau.